Eu pego a olha só, essa questão, ela foi feita, pelo que eu entendi, para o cara resolver ela só através do gráfico. Ele olhar o gráfico, interpretar o gráfico sem nenhum cálculo e ir lá e resolver. Eu queria que tu pudesse resolver ela, mesmo que o gráfico fosse toscamente feito como o meu. Ó. O meu gráfico está totalmente fora da casinha. Isso aqui é 15 e lá em cima está o 20. Olha que doença, não faz sentido. Mas, se eu puder confiar no gráfico, ou seja, se depois de 50 minutos de Ângela e Tânia começarem a se mover, a Ângela está no quilômetro 15 e a Tânia está no quilômetro 20. Só com essas informações nós vamos conseguir detonar a questão. Eu vou resolver desse jeito, depois eu vou fazer um comentário para te mostrar que só olhando o gráfico, sem os cálculos que eu farei, daria para resolver também. Ângela e Tânia iniciaram juntas um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa. Neste gráfico está registrada a distância que cada uma delas percorre em função do tempo. Se elas estão dando uma volta numa lagoa, como é que elas estão na linha reta? Isso aqui não é o caminho que elas estão percorrendo, gente. Então elas não estão andando em linha reta. A galera olha para o gráfico e acha que é a guria andando em linha reta. Nada a ver. Isso aqui é só a distância que ela andou com o passar do tempo. Ela pode estar em zigue-zague. Ela pode estar andando para frente, para trás, para frente, ou fazendo assim, ó. Com a bicicleta marcando quantos quilômetros ela andou. O gráfico vai ficar assim uma reta. Não é a trajetória da criança isso aí. Isso aí é só um gráfico da posição com o passar do tempo. Beleza? Neste gráfico, após 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela por telefone que acaba de passar pela igreja. Estou na frente da igreja. Com base nessas informações, são feitas duas observações. Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema de Tânia. 2. Quando Ângela passa pela igreja, Tânia está a 4 metros à sua frente. Só olhar o gráfico e pensar mataria. Mas ele não tem graça, ele não é física, ele é só observação de gráfico, interpretação de gráfico. Eu dou essa aula na matemática, lá no segundo ano. A gente tem uma aula que a gente só interpreta gráfico e resolve a questão. Eu queria te ensinar física. Pô! Dá ou não dá para calcular a velocidade da Tânia? Velocidade é distância sobre tempo. Quanto tempo a Tânia andou? 50 minutos. Que distância? 20 quilômetros dividido para 50 minutos. A velocidade da Tânia é 0,4 quilômetros por minuto. Velocidade da Ângela, por favor. Obrigado pela participação, galerinha. 15 sobre 50, que dá 0,3 quilômetros por minuto. Beleza? Quanto tempo depois de começar a pedalar que a Tânia ligou para a Ângela avisando? 30 minutos. Dá para descobrir que distância a Tânia tinha andado nesses 30 minutos? Dá, né? Já que velocidade é distância sobre tempo, já que eu sei que a velocidade dela é 0,4 e que ela ligou para outra 30 minutos depois, está dividindo, passa, dá 12 quilômetros. Eu descobri que a igreja está a 12 quilômetros do ponto de partida. A afirmação 1 fala, quando Ângela passa pela igreja, Tânia está a 4 quilômetros. Ângela passa pela igreja 10 minutos após o telefonema de Tânia. Já que nós descobrimos a posição da igreja, eu posso fazer o mesmo cálculo para outra, não posso? Velocidade é distância sobre tempo. A velocidade era 0,3. A distância que ela vai ter que andar para chegar na igreja, 12. Vamos ver quanto tempo ela vai demorar para chegar na igreja. 12 dividido por 0,3. O tempo que a outra vai demorar para chegar na igreja, 40 minutos. E aí vai ser 10 minutos depois da outra? Sim, porque a outra demorou 30 minutos. 40 menos 30, 10 minutos. Então tu vê, eu fiz cálculo de verdade, cálculo que a gente já poderia fazer desde o começo do ano, para provar que é verdadeiro. Daria para confirmar isso através do gráfico? Sim, o gráfico está divididinho de uma maneira bonita. O gráfico está bem fácil de entender. Ó, aqui não rola processo porque é federal, beleza? Então é liberado. Dá uma olhada, olha só. Se a gente for ver, 30 minutos depois, onde é que a Tânia tá? A Tânia tá uma linha, 2 linhas acima do 10. Como entre 10 e 15 tem 5 linhas, cada linha é 1.
1, 2, 12, ó. A Tânia, nos 30 minutos, está no quilômetro 12, que eu calculei lá. O cara manja muito mais calculando, entendeu? Mas olhar pro gráfico também é legal. Aí, então, tu deve te perguntar, quando que a Ângela vai passar no 12? Aí tu vai na linha 12 e tu vê que a Tânia passou na linha 12 ali, tá vendo? Quando o tempo era 40, 10 minutos depois. Então dava de fazer pelo gráfico e era esperado que se fizesse pelo gráfico. Eu que sou doente, quero ir um pouquinho além, usei a ideia de velocidade média para poder provar para vocês isso com um pouquinho mais de física. Segunda afirmação, quando Ângela passa pela igreja, Tânia está 4 quilômetros à sua frente. Quanto tempo a Ângela ficou andando até a outra chegar na igreja? Só 10 minutos, né? Em 10 minutos, quanto que essa aqui vai andar? Já que é 0,4 km por minuto. Em 10 minutos, 4 km. Ou velocidade é distância sobre tempo. Velocidade da criatura, 0,4. Distância que ela vai andar, quero saber. Quanto tempo ela vai andar? 10 minutos. Então, deu 4 km. Assim a gente provou matematicamente. Certo? Como é que eu ia conseguir fazer isso, professor? Ué, olha onde é que a Tânia está em 40 minutos. Ela está no quilômetro 16. Certo? Se ela está no quilômetro 16 enquanto a outra está no quilômetro 12, 4 quilômetros à frente. Então bastava olhar o gráfico e responder. Mas eu queria que tu tivesse a capacidade de fazer também através de cálculos. Ambas as observações estão corretas. Bem bonitinha essa questão aí. Não envolveu grandes raciocínios, mas é bonitinha a questão. Considerando se esta lá, já foi. O atleta, no instante que passou pelo marco 200 metros de uma pista de Cooper, iniciou a cronometragem de seu tempo de corrida e o registro de suas posições. O gráfico ao lado mostra algum desses registros. Considerando que a velocidade escalar se mantém constante durante todo o registro, no instante em que o cronômetro marcou 5 minutos, a posição do atleta era... Então tu vê, ele falou a posição em metros, com o passar do tempo em segundos. Ele mostra lá que depois de 5 segundos está na posição 215, que depois de 10 segundos está na posição 230, e assim por diante. Aonde esse sujeito vai estar depois que o tempo for 5 minutos? Me ajudem, por favor. Nós vamos sair dessa. Porque 5 minutos vai dar um trabalho, né? Continuar no gráfico até 300 segundos, né? Vezes 60, né? Imagina aí no gráfico até 300, aí infarta o cara. Descobre a velocidade pela fórmula, adorei. Velocidade é distância sobre tempo. Velocidade é igual. Pode ser daqui para cá? Pode, né? Só porque no enunciado ele falou que isso aqui é 200. Final menos inicial. 215 menos 200 vai dar 15. 5 menos 0 vai dar 5. Velocidade, 15 dividido para 5, 3 metros por... Que bonito, achei a velocidade. Pode ser. Pode ser. Eu acho, de repente, que a gente pode simplesmente fazer o seguinte, já que nós estamos nessa ideia, pega a velocidade, vê que distância que ele caminhou em 300 segundos. Já que ele caminhou 900 metros, e ele tinha partido de quanto? De 200, 900 mais 200? 1.100. 1,1 km. Porém, seria mais nobre para a gente exercitar a última aula, a gente montar a equação horária da posição para o sujeito. Botei S porque ele usou S, né? A gente usa D aqui na UFSC. Eu aprendi com X no meu livro. D igual a D0 mais V vezes T. Qual vai ser a posição final do cara? Posição inicial. O enunciado falou. Velocidade. Foi calculado. Pronto, ó. Essa é a equação que adivinha a posição. Basta fornecer o tempo. Ou se tu quiser isolar o tempo, dá para calcular quando que ele vai chegar em qualquer lugar. Ele queria que ele ficasse caminhando. Pronto, aí a gente pega e bota os 300 segundos na equação e faz a conta. Cuidado, gente, eu não estou te dizendo que tu tinhas que fazer desse jeito. Mas, como a gente deu uma aula sobre equação horária da posição, seria legal pelo menos perceber que existe essa possibilidade
e entender, né, por que a equação funciona muito bem, né? É o que a gente fez intuitivamente, na verdade. A outra técnica usada foi o que a gente fez, certo? Então, fica bonitinho dessa maneira também. Qual era a alternativa? Letra D. A alternativa era a letra D. Federal de Santa Maria. A figura mostra o gráfico da posição x em função do tempo t para uma partícula em movimento retilíneo. Então tu vê, esse gráfico que vocês estão vendo não é a trajetória da partícula, ele garantiu que ela está andando em linha reta. Só que tu vê, ó, ele vem reto o gráfico, faz uma curvinha, fica reto e depois faz uma outra curvinha para voltar a ficar reto. Essas curvinhas ocorrem entre 1 e 2 segundos e entre 3 e 4 segundos. Pensa bem, cara, a equação que nós fizemos da posição com o passar do tempo era assim, ó, D igual a D0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Quando o movimento é uniforme, a aceleração vale quanto? 0. E fica o gráfico de uma reta ou parábola. Isso aqui é uma equação de primeiro ou segundo grau? Quer dizer que sempre que o objeto não tiver aceleração, o gráfico da posição com o passar do tempo tem que ser reto. Não importa se está crescendo, decrescendo, constante, mas tem que ser reto. Se o cara tem aceleração, a equação da posição com o tempo vira uma, então tem que ter alguma coisa curva. Tem que ter alguma concavidadezinha. Que pergunta que ele faz? Deixa eu ver. Esta partícula esteve sob a ação de uma força resultante não nula nos intervalos de tempo. Quando o cara está com uma força resultante não nula, gera o que mesmo esse sujeito? A aceleração física, meu amor, segundo a lei de Newton. Aonde que teve aceleração nesse gráfico? Aonde tem curva, né? Onde tem um gráfico, pelo menos, com variando a velocidade com o passar do tempo. Entre 1 e 2, entre 3 e 4. Eu sei que isso aqui a velocidade é constante, porque é uma reta, então não tem aquela parte ali. Eu sei que isso aqui a velocidade é constante, porque é uma reta. Eu sei que a velocidade é constante, então a aceleração 0, força resultante 0, porque é uma reta. Para que tenha aceleração, tem que ter algo parabólico ali, tem que ter uma curvinha no gráfico posição versus tempo. Isso só vale para o gráfico posição versus tempo. Muito bem. Questão 4. Era a letra A, essa aqui, né? 1 a 2, 3 a 4, certo? Essa aqui era a letra A. E vamos para a questão 4. Dá tempo ainda? Quanto tempo? 4 minutos! Glorioso! Pois não? Ali, a partir do 4 até o 6, a posição dele não mudou com o tempo. Ele estava parado. Parabéns! No gráfico posição, com o passar do tempo, uma reta horizontal indica repouso. Repouso e repouso. Outra forma de reconhecer que ali ele mudou de velocidade, né? Se aqui a velocidade era constante, aqui ele estava parado e aqui estava parado, então aqui ele teve que acelerar e aqui teve que desacelerar. Beleza? Uma outra forma de interpretar a brincadeira. Beleza? Cuidado, hein, galera? É muito comum no vestibular o cara dar um gráfico velocidade versus tempo e fazer. Podemos afirmar que o cara estava parado. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A velocidade estava constante, né? Se for posição com o passar do tempo, verdadeiro. Tu vê que sacanagem, né, cara? O cara faz uma afirmação que seria verdadeira num tipo de gráfico, no outro gráfico. Isso a UFSC é rainha nesse tipo de pegadinha. Questão 4. Deu um gráfico da posição com o passar do tempo da criatura. Ele saiu do quilômetro 180, a distância aqui estava em quilômetros, espaços em quilômetro, e o tempo ali estava em horas. Depois de 5 horas o cara chegou na posição 0. E deu mais pontos ali do gráfico, mas meu olho não é suficientemente bom para detectar as coordenadas desses pontos. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 0,1. O sinal da velocidade indica que o movimento é progressivo. Esse cara está indo para frente ou para trás? Para trás ele está voltando, tá vendo? O cara que anda para trás é retrógrado, não progressivo. Retrógrado, não precisa nem calcular. No gráfico, o coeficiente linear indica o valor da velocidade do móvel. Y é igual a AX mais B. Quem é o coeficiente linear?
É o B. O B não é onde corta o eixo Y. Olha só quem é o coeficiente linear. 180. 180 é uma velocidade? Não, é uma posição. Bobão. Falso. A representação gráfica é decorrente de um movimento uniforme. É movimento uniforme ou é variado? Uniforme, como é que eu sei? Porque é uma reta, então a equação da posição não pode ter aceleração para poder dar uma reta. Então é movimento uniforme. 0,4 verdadeiro. Professor, eu só fiz até a 0... Nem me comenta uma coisa dessa, né? Que tu sabe da minha opinião. Vadio. 0,8, 16 e 32. Eu falo pro teu pai quando ele vem aqui, tá? Eu falo, teu pai vem aqui, eu, porra, pai, que vadio teu filho, tá? O Uri é inteligente, mas é vadio. Eu falo assim, tá frente do pai, vai ter que escutar a verdade. 0,8. Mas não vem, tá? O pai não vem. Não veio nenhum pai de mala. Veio o pai de quem tá meia boca, mas vai conseguir. Pai do mala, do cara que tá mal, que tá pra reprovar, não veio nenhum. Legal, né, pai? Na Inglaterra tu não ia ter filho mais, só pra saber. 16. No instante inicial, desculpa. Decorridos 5 horas de movimento, a velocidade assume valor positivo e o móvel se afasta do referencial. 5 segundos depois, ele continua indo no sentido negativo, né? A velocidade continua negativa o tempo inteiro. As posições agora ficaram negativas também. Ele até se afasta do referencial, mas dizer que a velocidade ficou positiva, isso foi um delírio. A velocidade é negativa o tempo inteiro. 16. No instante inicial, o móvel localiza-se a uma distância de 180 km de referencial. É isso que é a posição 180, que ele está a 180 km do marco zero, do referencial. Verdade. 32. A velocidade desenvolvida pelo móvel é constante e igual a 10 metros por segundo. Velocidade é distância sobre tempo. Cuidado em posição final menos inicial. O tempo foi 5 horas. Posição final, 0. Posição inicial, 180. Menos 180 dividido para 5 dá uma velocidade de menos 36 km por hora. Que dividido por 3,6 dá menos 10 e não 10. Olha que sacana. Então o cara sacaneou no sinal, ficou falso porque o sinal está errado. Isso me dava um ódio, cara. 20. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E quem não terminou a tarefa, trata de terminar essas tarefas aí pra gente corrigir na próxima aula. Falta pouco, meus queridos.